Segunda coisa que eu aprendo aqui é que o mal está por aí, mas o bem também está. E enquanto o bem está presente, o mal tem que conviver com água no chope. O mal não está assim tão mal, ele está contido. O mal, ele está sem graça. O mal não está muito, o mal não está bem. É isso. Porque aqui o versículo 10 diz o seguinte, que enquanto os caras estavam lá, profetizando, testemunhando, tipo, enquanto existia o bem presente no meio do mal, a consciência dos malvados era atormentada. E na Bíblia a mensagem diz o seguinte, que a presença das duas testemunhas de Deus perturbava tanto a consciência das pessoas, que elas não conseguiam desfrutar do seu pecado. Elas faziam, mas algo lhes dizia constantemente, está errado, é injusto, isso não é o bem, não vai ficar assim. O sujeito enfia o pé na jaca, mas não vai tudo, vai mais ou menos. É a história de um homem, por exemplo, que me contou que quando saía da cama com a amante dele, ele corria para o banheiro para se lavar. E ele tinha uma compulsão de se lavar. Eu falei, é bem feito. É um mal feito. Vai ser sempre assim. Quem tem consciência diante de Deus, e quem conhece o bem, e quem está exposto ao bem, não faz o mal não consegue. Não consegue desfrutar do pecado. É um negócio que eu não sei se eu vou falar agora, que eu lembrei. Vou ter que falar, né? Porque uma vez eu ouvi dizer que o pecado é assim uma árvore com um morango maravilhoso e delicioso, num rio de cocô. Desculpa. Você pode até ir lá pegar um morango, mas... Isso é o pecado. Não dá para fazer festa. Não dá para reunir a família, falar, pessoal, roubei um banco, vamos comemorar. Pessoal, papai fez o titio assinar um contrato e ele se ferrou para sempre. Vamos festejar, fazer um churrascão aqui em casa para comemorar que nós roubamos tudo da nossa família. Não dá para fazer festa. Enquanto o bem está presente no meio do mal, o mal convive com a sua culpa. E o mal precisa se deparar constantemente com a sua maldade. Sabe que aqui no Apocalipse está dizendo o seguinte, que os corpos, os cadáveres das duas testemunhas foram jogados e ficaram expostos em praça pública. Por quê? Porque os crucificados no Império Romano não tinham direito a sepultamento. O criminoso crucificado não era sepultado. O criminoso ficava apodrecendo, o corpo do criminoso, o cadáver, ficava apodrecendo em praça pública, para que todo mundo visse o que acontece quando Roma pesa a sua mão. Só que quando Jesus foi morto, crucificado, José de Arimateia foi falar com Pilatos. E foi falar com Herodes. E disse, eu quero autorização para sepultar Jesus. Ora, o que estava sendo dito por José de Arimateia? Vocês sabem que esse que vocês crucificaram não é um criminoso. E, portanto, não pode ficar aí apodrecendo. Ele é digno de receber um sepultamento. E as autoridades, tanto romanas quanto judaicas, tiveram que conceder
a José de Arimateia e foram constrangidas a conceder a José de Arimateia o direito de sepultar Jesus. Agora, José de Arimateia era um cara rico, influente, pediu audiência com o governador e o governador concedeu, pediu audiência com o rei e o rei concedeu. Então você imagina o seguinte, que o José de Arimateia devia conviver na corte. Tem o próximo jantar, tem o próximo banquete. E na hora que Pilatos vai para o banquete, ele dá de cara com José de Arimateia. E José de Arimateia olha para ele e diz: eu sei o que você fez no verão passado. E o Pilatos tem que abaixar os olhos, porque não tem moral para olhar José de Arimateia nos olhos. Enquanto o bem está presente, o mal é contido. Tem uma roda de gente fazendo o que não deve. Aí você chega. O que a roda fala? Sujou, sujou. Depois a gente termina. Depois eu te falo. Ou a roda diz: pô, chega aí, estamos numa boa. Tem um esquema aqui para nós. Por exemplo, corrupção é quando você rouba. Esquema é quando você rouba. Bom negócio é quando eu estou dentro do esquema. É isso que as pessoas pensam, né? Quando você está roubando, é pecado. Agora, se nós estamos roubando, é negócio. Só que quando tem um monte de gente aqui fazendo o que não deve, você chega, tem que rolar um constrangimento na roda. Porque chegou o bem. Chegou José de Arimateia numa roda de Pilatos. Chegou um Daniel numa cova de leões. Imagina a leãozada babando, aí entra o Daniel. E aí? Cada um se desfaz. Porque a maldade só faz festa quando a presença do bem não está lá.